Sejam bem-vindos novamente aos nossos estudos. No episódio de hoje, estudaremos os milagres de cura realizados por Jesus. Sabemos que toda doença é uma somatização. Isto é o reflexo daquilo que não conseguimos lidar internamente. Mas para adentrarmos nesse assunto, Aracides, o que realmente são as curas em um contexto simbólico? Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um dia de estudos do nosso canal Pizza Sofia. Então, Amanda, até algo importante que você trouxe ali, primeiramente, em relação à somatização, essa psicossomática, como nós chamamos, de que é bem como você colocou, são situações onde nós, de uma forma psicológica, não sabemos lidar e isso vai, com o tempo, confrontando com as leis e somatiza, ou seja, essa lei do livre-arbítrio ela nos permite que nós façamos o que nós desejamos. No entanto, tem aí as reações que, num sentido, aqui dentro do diagnóstico, posso colocar que as doenças elas estão atreladas à nossa falta de energia. Então, quando nós gastamos essa energia, principalmente a sexual, nós acabamos diminuindo aí esse campo nosso imunológico. E claro, as doenças aí, elas adentram, ou seja, esses órgãos e, enfim, eles começam a ter com menos energia, eles começam a enfraquecer e aí nós adoecemos. Como você trouxe isso de uma forma simbólica, que é bem importante, então até nós vamos falar aqui de outras questões relacionadas, a doenças e também paralisias, enfim. Nesse olhar psicológico ele traz um símbolo. Então, para uma pessoa, por exemplo, que não enxerga bem, ela está atrelada a ela não querer olhar para essas leis, ou seja, ela não aceita, ela não quer ver. Uma pessoa, por exemplo, que ela é muda, numa questão simbólica, de alguém que só fala coisas indevidas, palavrões, xingamentos. A pessoa que é surda é aquela que ela não quer ouvir realmente essas verdades que vêm até nós. Então, de uma forma superficial, vamos dizer assim, a gente olha para esses símbolos, que é importante, depois nós vamos trazer outras questões também relacionadas a isso, mas de uma forma simbólica, de momento é isso. E até a palavra, pegando o gancho da palavra psicossomática, por que a gente não chama de consciência somática? Porque na consciência não tem dor. Não existe, né? Na consciência não tem o sofrimento. É psicossomático porque a gente está falando da psique, que é todo esse contexto da mente. A gente só adoece porque a gente está padecendo de questões dentro de um âmbito mental. E isso é válido ter um destaque porque às vezes as pessoas elas trazem uma questão assim, eu vejo isso muito na clínica, quando o paciente traz algo que ele está padecendo e ele diz assim, mas eu estou consciente disso, mas eu continuo sofrendo. Aí eu faço uma correção. Então só vamos corrigir a palavra. Você ainda não está consciente. Você ainda não, você tem uma noção, você tem um entendimento desse ponto que te adoece, mas ainda você não tem consciência. Que é a consciência que vai trazer essa cura. Então todos esses cegos, surdos, mudos, paralíticos e assim por diante que a gente vê, que são essas partes do próprio Cristo que ele vai promovendo essa cura, é porque ele começa a estudar a própria mente. Ele traz esse convite para nós, estude a tua própria mente. Quando a gente vai estudando, a gente vai percebendo esses vários doentes, essas pessoas dentro de nós precisando dessa cura. Aí saindo, até aproveitando que a gente está nesse gancho de psicossomática, porque o soma é corpo, do grego é corpo. Então é a junção da questão da mente que vem para o corpo. Aquilo que dentro de um patamar mental, emocional não está sendo compreendido, vai vir para o corpo não como uma maldição, mas sim como um pedido de ajuda. Interessante, que o Lincoln até falou doente, porque tudo que é ente é pensamento, então tudo que vem chegando ao corpo físico, por isso que hoje,
olhamos aí a questão da saúde, tem hospitais cada vez maiores, mais infraestrutura, a questão da ciência sobre as doenças, e vê que não resolve, cada vez surgem mais coisas. Se fosse algo correto e que se tivesse eficiência e eficaz dentro da somática da questão do corpo, já estaria resolvido, mas não é ali que está. Ali é só a energia que vem condensando e somatiza e ela vem parar nessa questão corpórea. Mas a energia ela vem lá de cima, né? Ela tem a causa da semente, vem descendo na mente, estruturando, planejando, arquitetando, as emoções fazendo circular, aí nas energias vitais que vai desgastando ao máximo ela, né? Sem ter controle, e chega nas doenças. Então aí que a gente vai entender essas curas, como acontece. Até do cativeiro, né? Que é isso que cativa, de ficar aqui dentro. Quando Jesus fala que cativeiro acabou aqui, abriu isso aqui. Sai, olhe, comece a entender que é a mente que está fazendo essa prisão. E é de lá que surgem os problemas. Então não adianta querer resolver aqui. Querer fazer o tratamento de um câncer, qualquer outra questão no físico. Sendo que pode tirar a célula, mas ela ainda continua em outros estados de frequências que vão condensar de volta nesse ponto. Um dia ou outro vai voltar até resolver. E Sidney, uma dúvida que me ocorreu. Todo mundo poderia ser curado? Então, Amanda, até resgatando o que eu falei outrora aqui, que toda essa questão da manifestação ela vem de cima para baixo. Na questão de ser curado tem a lei. Então, dentro da lei, sim, tem a cura, mas tem a questão da fé da pessoa. Até que quando Jesus coloca as curas, ele coloca a sua fé, ele curou. Porque como ele traz esse quesito do Cristo, né, ele vem trazendo esse retrato do Cristo, fisicamente, mostrando o caminho crístico. Quando olha para esse Cristo e reflete o Cristo interno, é como se tocasse esse Cristo e a cura acontecesse. Então, por méritos tanto da pessoa, mas quando ela está tendo esse reflexo desse Cristo e acreditando, tendo essa fé, colocaria mais certeiro, que aí sim tinha essa cura. Mas sempre através dessas leis, porque não tem como tirar as pessoas de karmas, né, a bel prazer simplesmente porque ele queria, mas sim porque tinha essa conexão, tanto do Cristo interno com essa reflexão do externo que ele representava na Terra. Até mesmo porque se ele fizesse isso impondo pelo bem que ele quisesse fazer, com a melhor das intenções, caracterizaria magia negra. Porque ele está impondo algo ali. Talvez até o estudante se pergunte, tá, mas então o bombeiro, quando ele vai salvar uma pessoa numa ocorrência, é magia negra porque ele está impondo uma salvação. Mas aí a gente está falando de algo diferente, de uma ocorrência que teve e tem o profissional que vai lá para fazer o resgate. Aqui a gente está falando de algo espiritual, aqui a gente está falando dessa cura crística. E até mesmo assim, né, Lincoln foi solicitado essa ajuda. Sim. E até porque dentro da gnose a gente traz as cadeias de cura e é sempre pedido de acordo com as leis, não pelas vontades nossas que estamos ali fazendo. É porque aí seria nesse mesmo contexto. Querendo fazer o bem, eu estou atrapalhando. Por isso que as leis sempre estão junto, né, e de acordo com as leis. E até posso colocar aqui até uma experiência minha em relação a essa petição, porque quando nós realmente fazemos algo e nós nos arrependemos disso que nós fazemos, nós percebemos que cometemos de infringir uma lei e a gente se arrepende, a gente já tem contato com esse Cristo interno e aquilo se anula, porque já tem uma compreensão do erro. Aí não se paga, até como a gente falou, com a dor dentro desse psicossoma. E aproveitando que a gente está trazendo sobre essas questões de curas e leis, acho importante a gente abordar mais sobre essas curas realizadas por Jesus e o que a gente pode extrair de tudo isso, porque tem um valor muito simbólico. E eu acho muito interessante a cura do leproso, que é onde ele solicita, né? A gente falou dessa petição, e ele realmente solicita a Jesus para que, se ele quiser, que Jesus o cure. Isso é muito interessante, porque é esse próprio pensamento pedindo essa redenção, né? E para fazer toda essa limpeza. Então, isso dentro de nós mesmos são esses pensamentos impuros que tem que passar por essa transmutação
Exato. Eu acho bem Porque tem esse importante. arrependimento mencionado anteriormente, né? Eu me arrependo. Se eu tô pedindo ajuda, é porque já tem algo aqui dentro, obviamente, clamando. Voltamos lá naquela conversa lá do Salvador, né? Tem algo, uma lei que está sendo infringida, tem alguém que está ali buscando, tem um princípio de arrependimento. E aí, por conta disso, esse Cristo cura. Mas só cura por mérito Por interno. mérito, isso. E até dentro dessas histórias, falando de curas, me remete à história do paralítico na casa de Pedro, em Cafarnaum. Né? Lá até nos escritos bíblicos, ele não fala diretamente que é a casa de Pedro, só que umas passagens anteriores fala da casa de Pedro em Cafarnaum. E daí nos escritos bíblicos dessa passagem fala que Jesus estava em casa em Cafarnaum. Então remete, subentende-se que era a própria casa de Pedro. E olha que simbólico. Tem um paralítico que ele, em meio à multidão, ele é trazido à casa de Pedro e trazem ele pelo telhado. Tanto que o telhado vem abaixo para que esse paralítico chegue até ali Jesus Cristo, na casa de quem? De Pedro. Que é bem a questão sexual. Porque algo que precisa de uma enfatização aqui é que quando o casal ele está em transmutação sexual, toda essa questão de consciência está sendo trabalhada ali, mas todos esses egos eles estão buscando essa fonte. E aí cabe a nós, voluntariamente, com a energia sexual, a gente promover a cura, né? Trabalhar em Pedro, promover a cura desses pensamentos, desses mal-estares e tudo mais. Porque não basta, vou trabalhar na transmutação sexual, não vou fazer meditação, não vou fazer essa autoanálise, só vou trabalhar na transmutação sexual e aí todos esses enfermos dentro de mim eles vão ser curados. Pelo contrário, se eu não faço esse processo do arrependimento, de eu buscar esse auxílio, eu vou trabalhar com Pedro, na casa de Pedro, mas ao invés de eu estar realmente promovendo as curas, eu estou robustecendo esses problemas. Sim. Né? Então preciso de todo esse caminho. E o que é esse teto vir abaixo? É todas essas defesas egóicas, essas coisas que tapam, né, o processo de cura, né, vem abaixo para que se aproxime desse Cristo que está na casa de Pedro para de fato promover a cura. Bem simbólico, bem interessante. E até a questão, até você falou de atrelar com a parte sexual, porque Pedro, claro, a gente sabe que tudo isso traz dentro de relatos que é o único dos apóstolos ali que é descrito como que tem esposa. Então, algo ali, né, se trabalhando dentro disso. O que eu trago, que para mim também chamou bastante atenção em relação à questão de cura, da cura que aconteceu no tanque de Betesda, que era um tanque que tinha em Jerusalém, onde os paralíticos, enfim, todos os doentes iam até esse tanque, e esse tanque de vez em quando um anjo descia e ele fazia movimentos nessas águas desse tanque. E aquele que chegasse por primeiro nessas águas, quando aconteciam esses movimentos, era curado. E lá tinha um paralítico que fazia 38 anos que ele estava aguardando essa cura. E como ele era paralítico, ele não conseguia chegar até essas águas quando aconteciam esses movimentos. Então sempre alguém chegava antes dele. E ele, na esperança, foi ficando ali. Até que um dia Jesus chegou, né, até esse tanque e olhou para aquela pessoa e perguntou, né, o que estava acontecendo. Daí contaram, né, dessa questão, e ele foi até ele e curou ele. E aí que a gente começa a perceber que, né, como nós colocamos aqui, dessa forma simbólica, que esse Jesus era uma pessoa que ele vinha olhando para essa parte interna dele e percebendo esses erros e ele mesmo fazendo essa autocura. Então a esperança nesse sentido é alguém que realmente ficou ali.
Alguém ficou, não, um dia eu vou conseguir. E claro, foi passando o tempo e um dia veio a cura. Interessante que não foi pelos movimentos das águas, né, como acontecia, e sim o próprio Deus, no sentido, ali veio e curou essa pessoa. Então essa esperança, é claro que ali consta de uma pessoa paralítica que não conseguia, né, chegar, mas nós também podemos ir nos curando através desse, como nós, numa forma psicológica, vamos compreendendo, a gente vai caminhando para essas águas e vai conseguindo chegar até essas águas para ter essa cura. Que a gente sabe que não dá para ficar tão somente nesse esperar, e sim que ir ao encontro desse Cristo. Sim, até porque se olharmos dentro de nós, né, temos paralíticos, né, temos cegos, surdos, né, perante essa palavra, não querem ver, não querem escutar, não querem caminhar. E tendo essa consciência, né, essa questão crística, nós vamos fazendo dentro de nós isso tudo acontecer. Isso vai fazendo essa cura até que o Lincoln trouxe de fazer com essa transmutação, com essas águas, né, nesse movimento, a cura de todos esses agregados, de todos esses nossos pensamentos que estão atrelados, enraizados, petrificados dentro de nós, que a gente consegue ir fazendo esse movimento em prol, né, desse arrebatamento que a gente fala, né, a algo maior. Então é interessante a gente ver isso. E dentro das curas temos tantas curas, né, que são relatadas na questão do livro, da Bíblia, que a gente vem estudando. Uma que eu achei bem interessante é principalmente ali a mulher que tinha fluxo. Então, quando Jesus estava indo à casa de Jairo, que a filha de Jairo, né, estava doente, e ele indo ao meio da multidão, tinha muita gente em cima de Jesus dentro dessa multidão, e essa mulher, né, que ela estava há 12 anos já com fluxo contínuo de sangue, então a gente vê que o sangue, ele é a própria energia, desperdiçando há 12 anos, também tem relação aos 12 que a gente falou, dos números, apostolado, até encontrar esse Cristo. E aí ela toca nas vestes do Cristo. Jesus indo, né, como Cristo, alguém me tocou. Aí o Pedro fala, mas como alguém te tocou? Se está todo mundo em cima dele. Mas aí que vem essa questão do tocar no Cristo, Cristo interno. Ela chegou a acreditar e ter fé que ela tocou no Cristo interno e refletiu nele. E aí quando ninguém queria falar quem foi, ela se prostrou e disse que foi ela. Aí ele disse, a sua fé lhe curou. Pode parar que estancou. Na hora que ela encostou, estancou o sangue, parou de perder energia e começou a alimentar o Cristo. Aí ele continua até essa trajetória até a casa, né, de Jairo, que a filha também, de quase 12 anos, está ali com problemas de saúde, e aí eles falam que ela já morreu, que não precisa ir. Mesmo assim, ele continua e chega pela fé de Jairo e faz essa questão dessa menina pegando na mão dela, estando ele, João e Tiago e a mãe e o pai da menina no quarto, dá vida a ela novamente. Então tem uma conexão até desse fluxo sanguíneo, dessa vida que estava sendo estancada, que se fecha justamente nesse Cristo, nesse 13, que é o próprio Cristo em si. Né? Sim, e também até pegando nessa passagem que você colocou, de alguém que foi até o Cristo, mesmo sabendo que, né, a mulher na questão, naquela época principalmente, que era bem forte esse olhar de uma impureza em relação ao fluxo, não poderia tocar em ninguém. Então ela tinha todo esse preconceito, e ela tinha um medo muito grande, então ela tocou, e então essa fé dela, ou seja, alguém que foi, né? Até eu falei desse tanque ali, de uma pessoa que ficou esperando, então a gente realmente precisa ir, né, em busca desse Cristo. E é bem importante isso que você trouxe, Sidney, de a gente trazer novamente esse olhar interno, que todas essas questões, né, tá tudo dentro de nós, porque esses pensamentos estão pedindo ajuda, né, e a gente, para serem curados, só que a gente muitas vezes só afasta eles, né, e não traz realmente eles para esse meio, né, para esse caminho do Cristo, para que eles sejam realmente curados ali, purificados. Então agradeço a vocês por mais esse episódio. Por aqui a gente finaliza. Não deixe de acessar o nosso site da Gnose Contemporânea, curta a nossa página no Instagram. Paz Reverencial e até a próxima. Paz Reverencial, até a próxima.
Paz Inverencial, fiquem bem e até a próxima. Paz Inverencial e até breve.